Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho. Eu preciso de 1000 pessoas para evangelizar através do YouTube. Então adicione aí o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, ok? Faça parte desse grupo de evangelização há 20 anos, lendo a Bíblia Sagrada através do projeto Leia a Bíblia. Meus amados irmãos, também nós estamos aqui hoje para ler a palavra de Deus, 21 de abril. Hoje, 111 dias lendo a palavra de Deus desde 1º de janeiro e vamos ficar até o final do ano, até dia 31 de dezembro, se assim Deus permitir, ok? Pegue sua caneta e seu bloco de anotações e vamos às referências da leitura da Bíblia do dia de hoje, 21 de abril. Nós vamos continuar a leitura de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. E vamos hoje começar a leitura do livro de Josué, capítulo 1 e 2, e a leitura do livro de Jó, capítulo 21. Pegue a sua Bíblia Sagrada, eu já estou aqui com a nossa Bíblia de referência de leitura deste ano, a Bíblia King James. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, ore antes, pedindo que o Espírito Santo lhe auxilie, que o Espírito Santo esteja com você no estudo, na meditação da palavra de Deus, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora para meditar, para estudar, para ler a Tua palavra. Fala comigo, fala com os Teus filhos, no nome de Jesus. Vamos lá, a leitura de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Isso mesmo, no dia de hoje. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele, levantando-se, foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco, de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando, e assentado na sua carruagem linha o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou ao Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do que o tosqueia, assim ele não abriu a sua boca. E na sua humilhação ele foi tirado do seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque esta é a sua vida, é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca, começou nesta mesma escritura e lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo ao seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E ele disse Filipe: se tu creres de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco, e o não viu mais, e prosseguiu o seu caminho, regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto, pregou em todas as cidades que passou, até que chegou em Cesareia.
Vamos agora iniciar a leitura do livro de Josué, capítulo 1 e capítulo de número 2. Acompanhe a leitura. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, eu vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto e do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer em pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, e não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, ao qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que tu fores. E o livro desta lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: Preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrares na posse da terra que o Senhor nos dá, o vosso Deus, para possuí-la. E falou Josué aos Rubinitas e aos Gatitas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor nosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As vossas esposas, aos vossos pequenos, ao vosso gado, permanecerão na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós passarei armados diante de vossos irmãos, todos os homens fortes e valentes, ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, tal como tem dado a vós. Eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então retornareis à terra da sua possessão, ao qual vos deu Moisés, servo do Senhor, neste lado do Jordão, em direção ao sol nascente, e delas usufruireis. E eles responderam a Josué, dizendo: Tudo o que nos ordenaste faremos, e para onde quer que nos envie, assim iremos. E conforme os atentamos a Moisés em todas as coisas, assim atentaremos a ti. Basta que o Senhor teu Deus seja contigo, como era com Moisés. Qualquer que se rebelar contra o teu mandamento e não atentar às tuas palavras em tudo o que ordenares, será morto. Somente ser forte e de boa coragem. Capítulo 2. E Josué, filho de Nun, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo:
ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma das prostitutas, chamado Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E assim vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eram. E sucedeu que na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela havia-os levado ao telhado da casa e os escondido com os caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus, e logo se foram os que perseguiram, e eles fecharam a porta. Antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: eu sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois nós temos ouvido como o Senhor secou a água do Mar Vermelho para vós, quando saíste do Egito, e que vós fizeste aos 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a Seom e Og, os quais destruístes. Assim que ouvimos essas coisas, derreteu o nosso coração, e nem restou coragem em qualquer um dos homens, por causa de vós. Pois o Senhor, o vosso Deus, é Deus acima do céu e embaixo da terra. Por isso então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós demonstrareis bondade para a casa do meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, que vós conservareis vivo meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, e tudo que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens responderam: a nossa vida pela tua vida, se nós não falarmos deste negócio. Assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos de bondade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse: ide-vos para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e lá vos escondereis por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores, e depois disso podereis seguir o vosso caminho. Os homens lhe disseram: nós seremos inocentes desse teu julgamento que tu nos fizeste jurar. Eis que quando adentrarmos a terra, tu atarás a corda do fio de escarlate na janela pela tua qual nos desceste, e trarás o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a casa do teu pai para a tua morada. Assim que sair das portas da tua casa para a rua, o sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, e todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre a nossa cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu fales o nosso negócio, então estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. E ele os enviou, e eles partiram, e atou a corda de escarlate na janela. E eles foram e chegaram ao monte, e ali permaneceram 3 dias, até que retornaram os seus perseguidores. E os perseguidores, aos quais procuraram ao longo de todo o caminho, mas não os encontraram. Assim os 2 homens retornaram e descansaram do monte, e atravessaram, e vieram até Josué, filho de Num, e contaram todas as coisas que lhes sobrevieram. E eles disseram: verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra,
pois os habitantes da região desfalecem diante de nós. Já estamos quase finalizando a leitura da Bíblia, agora livro de Jó, capítulo 21. Mas Jó respondeu e disse: ouvi diligentemente o meu discurso e que isso seja a vossa consolação. Sofrei-me para que eu possa falar, e depois que eu tiver falado, zombai. Quanto a mim, em minha reclamação para algum homem, e se o fosse, por que não deveria o meu espírito estar atribulado? Marcai-me e ficar atônitos, e ponde a vossa mão sobre a vossa boca. Até quando eu me lembro disso, fico com medo, e o tremor toma conta da minha carne. Porque vivem os perversos e envelhecem sim, e são poderosos em poder? Se tua semente se estabelece à sua vista com eles, e sua descendência está diante dos seus olhos, suas casas estão a salvo do medo, e nem a vara de Deus está sobre eles. São touros, seus touros dão cria e não falham, suas vacas dão à luz, mas não lançam fora seus novilhos. Eles enviam seus pequeninos como um rebanho, e seus filhos dançam. Eles tomam o tamboril e a harpa e regozijam-se ao som do órgão. Eles passam seus dias em riqueza, em um momento descem à sepultura. Portanto, eles dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso, para que o sirvamos, e que proveito teremos se orarmos a Ele? Eis que seus bens não estão em suas mãos, e o conselho dos perversos está longe de mim. Quão frequentemente a lâmpada do perverso é apagada, e quão frequentemente vem a destruição sobre eles. Deus distribui dores em sua ira. Eles são como o restolho diante do vento e como a palha que a tempestade carrega. Deus reserva a sua iniquidade para os seus filhos, Ele o recompensa e ele saberá disso. Seus olhos verão a sua destruição e ele beberá da ira do Todo-Poderoso. Portanto, que prazer terá ele em sua casa depois que ele se for, quando o número dos seus meses for cortado ao meio? Ensinará algum conhecimento a Deus, vendo que ele julga aqueles que estão no alto? Um morre em sua plena força, estando inteiramente tranquilo e quieto. Seus peitos estão cheios de leite, e seus ossos umedecidos de medula. E o outro morre na amargura da sua alma, e nunca come com prazer. Eles se deitarão semelhantemente no pó, e os vermes os cobrirão. Eis que eu conheço os vossos pensamentos e os artifícios que injustamente imaginam contra mim. Porque dizeis: onde está a casa do príncipe, e onde estão os lugares da habitação dos perversos? Não perguntaste aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais, que o perverso está reservado para o dia da destruição. Eles serão expostos no dia da sua ira. Quem declarará no seu caminho diante da sua face? E quem lhe retribuirá o que lhe faz? Ainda assim ele será levado à sepultura e permanecerá no túmulo. Os torrões do vale lhe serão doces, e todo homem virá após ele, assim como há inúmero antes dele. Como então me consolais em vão, vendo que em vossas respostas resta a falsidade? Finalizamos hoje a leitura bíblica desse dia. Que sensacional ver as maravilhas, os prodígios de Deus registrados na sua palavra. Assim como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim é a sua palavra. Céu e terra passarão, mas a sua palavra não passará. A palavra de Deus falou comigo, falou contigo, a nossa fé foi ativada. E agora nós vamos orar, embasados na palavra de Deus. Está passando alguma dificuldade? Somente ser forte e muito corajoso.
diante de Deus. Com Deus nós podemos todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, te louvando, te engrandecendo, e agora nós vamos clamar ao teu nome. Nós vamos unir a nossa fé, meu Pai, em prol do teu filho e da tua filha, que está passando um momento de dor, um momento de luta, um momento de caos, um momento de luto, meu Pai. Deus, no meio desta pandemia, no meio desta crise, no meio dessas notícias tenebrosas, nós temos um Deus, nós temos a tua palavra, nós temos o Espírito Santo, aleluia, meu Senhor, que é o nosso consolo, que é a nossa ajuda e que é a nossa força. Senhor, no nome de Jesus, cura o teu filho, cura a tua filha, abençoa eles, no poderoso nome de Jesus. É a palavra que nós liberamos, força e fé, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. Muito bem, amanhã estaremos aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja. Em nome de Jesus.